Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje você vai conhecer uma das histórias mais impressionantes das Escrituras. Falaremos sobre o profeta Ezequiel, suas visões extraordinárias e o cenário espiritual do seu tempo. Um período marcado por idolatria, cativeiro e o poder do Império Babilônico. Quem foi Nabucodonosor II, o rei que desafiou o Deus do céu? Quais eram os falsos deuses adorados naqueles dias? E o que significam as 4 criaturas viventes? Seres com aparência humana, mas com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, e rodas cheias de olhos, movendo-se em perfeita harmonia com o Espírito de Deus. Você também vai descobrir quem foi Ishtar, a deusa chamada de Rainha dos Céus, e Marduk, o deus principal da Babilônia. Figuras que influenciaram profundamente o mundo antigo e são mencionadas nas profecias bíblicas. Tudo isso e muito mais você verá agora no canal Mistérios da Bíblia. Tem alguma dúvida bíblica? Envie sua pergunta para nosso e-mail e assim que possível eu irei responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. E é claro, senta o dedo no like e bora lá! Ezequiel, o profeta das visões de fogo. E veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel 1:3. Ezequiel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Vivendo no tempo do exílio babilônico, ele foi chamado por Deus para ser uma sentinela espiritual em meio à nação cativa. Sua missão: despertar um povo que havia se afastado da aliança e restaurar a esperança da redenção. A Bíblia o descreve como um homem de fé firme e coragem inabalável, que se manteve fiel em meio à idolatria e à opressão babilônica. O contexto histórico e arqueológico. Ezequiel viveu durante o cativeiro babilônico, no século 6 a.C., aproximadamente entre 593 e 571 a.C. Ele foi levado cativo para a Babilônia junto com o rei Joaquim e os nobres de Judá, antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A arqueologia moderna confirmou muitos detalhes desse período. Tabletes cuneiformes babilônicos, descobertos nas ruínas de Babilônia e em sítios próximos ao rio Quebar, mencionam colônias judaicas de exilados. Esses registros mostram que os judeus realmente viveram em comunidades organizadas nas margens do Quebar, exatamente como descreve o livro de Ezequiel. Escavações em Tel Abib, Tel Abu Rabá, revelaram ruínas de templos e canais que datam da época do exílio, o que confirma o cenário onde Ezequiel profetizou. O chamado e a primeira visão. A primeira visão de Ezequiel, capítulo 1, é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele vê um trono de safira, sustentado por 4 criaturas viventes com aparência humana, mas cada uma com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, e rodas cheias de olhos movendo-se junto delas. O significado simbólico segundo a Bíblia. Os 4 rostos representam a plenitude do caráter de Deus e os atributos de Cristo: o homem, inteligência e compaixão; o leão, poder e realeza; o boi, ou novilho, serviço e sacrifício; o águia, visão espiritual e rapidez na execução da vontade divina. A visão revela a ordem e a harmonia do governo divino, em que as rodas dentro de rodas representam a complexidade das providências de Deus, todas movidas pelo Espírito Santo em perfeita coordenação. As rodas de fogo simbolizam o movimento constante da providência divina, indicando que nada ocorre por acaso. Deus dirige todos os acontecimentos do universo. A mente humana não pode compreender plenamente o trabalho de Deus. Mas a visão das rodas dentro de rodas nos mostra que há um propósito divino mesmo nas coisas que parecem confusas. As visões proféticas e o julgamento.
Ezequiel também recebeu visões de a glória de Deus deixando o templo em Jerusalém, Ezequiel 10, simbolizando a retirada da presença divina, devido ao pecado do povo. O vale dos ossos secos, Ezequiel 37, representando a restauração espiritual de Israel. E, profeticamente, o reavivamento do povo de Deus nos últimos dias. A Bíblia dá base à interpretação do Vale dos Ossos Secos como um símbolo da igreja adormecida, que receberá o sopro do Espírito Santo na chuva serôdia, revivendo para proclamar as últimas mensagens de advertência ao mundo, antes da volta de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém e o Templo Futuro. Nos capítulos finais, 40 e 48, Ezequiel vê um templo restaurado e um rio de águas vivas que saem do santuário, dando vida onde passam. Essa visão é simbólica da restauração final do reino de Deus. Não um templo literal terreno, mas a purificação do santuário celestial e a renovação espiritual da terra após o juízo. A visão de Ezequiel aponta para o tempo em que o Senhor restaurará todas as coisas. E a presença de Cristo será o rio da vida que cura as nações. Arqueologia e a época de Ezequiel. Durante o cativeiro babilônico, a arqueologia revela as ruínas de Babilônia, com suas muralhas colossais e templos como o de Marduk, comprovam o ambiente em que Ezequiel viveu. O portão de Ishtar, preservado em Berlim, é contemporâneo de Ezequiel e mostra o esplendor e idolatria denunciados por ele. Tabletes com leis e decretos de Nabucodonosor II coincidem com o período histórico mencionado no livro. Quem foi Nabucodonosor, segundo Nabucodonosor II, ou Nebucadnezzar II, foi o maior rei do Império Neobabilônico. Ele reinou aproximadamente de 605 a 562 a.C. É o mesmo Nabucodonosor mencionado na Bíblia nos livros de Daniel, Jeremias, Ezequiel e 2 Reis. Principais fatos sobre ele: filho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico. Conquistou Jerusalém levando cativos os judeus para a Babilônia em 605, 597 e 586 a.C. Mandou construir a Babilônia monumental com os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atribuídos a ele. O Portão de Ishtar, decorado com leões e dragões. O Templo de Marduk, o deus principal de Babilônia. Essas descobertas reforçam que Ezequiel foi um profeta histórico real, não uma figura simbólica, e que sua mensagem surgiu em um contexto de opressão, idolatria e exílio, o que dá ainda mais força espiritual à sua mensagem. Aplicação espiritual. Ezequiel foi chamado a ser uma sentinela. Ezequiel 33, 7. Seu dever era advertir o povo, mesmo que não o escutassem. Uma clara lição para o povo remanescente dos últimos dias. A Bíblia compara o chamado de Ezequiel com o do povo dos últimos tempos, que também é enviado para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo. Assim como o profeta via a glória de Deus movendo-se entre as rodas de fogo, o remanescente verá o Espírito Santo guiando os acontecimentos do tempo do fim, quando a terra será novamente purificada pelo fogo divino. Ezequiel nos ensina que, mesmo no exílio, Deus ainda fala com seu povo. As visões de fogo, as rodas e os anjos são símbolos da glória e da justiça divina em ação. E, acima de tudo, apontam para o poder restaurador do Espírito de Deus, aquele que faz reviver ossos secos e transforma corações de pedra em corações de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. Quem foram Marduk e Ishtar? Vamos por ordem. Primeiro veremos quem foi Ishtar, e, em seguida, Marduk, para entendermos melhor quem eram esses deuses das nações antigas, descritos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Origem e identidade de Ishtar, Inanna.
Ishtar, chamada Inanna pelos sumérios, era uma das principais divindades da antiga Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje ficam Iraque, Síria e parte do Irã. Ela era deusa do amor, da fertilidade, da beleza, da guerra e das estrelas, conhecida como a Rainha dos Céus, filha de Anu, o deus do céu, e irmã de Ereshkigal, deusa do submundo. Seus templos mais famosos estavam em Uruk, uma das primeiras cidades da humanidade. O templo principal se chamava Eanna, Casa do Céu, e lá eram realizados rituais dedicados ao amor e à guerra, dois lados opostos que ela unia em si. Mitologia e histórias principais. A descida ao mundo dos mortos. Uma das histórias mais antigas do mundo é a descida de Inanna ao submundo. Ela desce ao reino de sua irmã Ereshkigal para conquistar o poder da morte. Passa por 7 portões, e a cada um perde um símbolo de poder, coroa, joias, roupas, até ficar nua e vulnerável. Morre e depois é ressuscitada, símbolo do ciclo de morte e renascimento, muito parecido com a ideia posterior de ressurreição presente em várias religiões. A deusa guerreira. Ishtar também era representada como uma deusa que montava leões, empunhava armas e liderava exércitos. Em algumas inscrições, reis babilônicos diziam que conquistaram territórios com a ajuda de Ishtar, a senhora das batalhas. Ishtar e os astros. Ishtar era associada ao planeta Vênus, a estrela da manhã e da tarde. Ela brilhava tanto no amanhecer quanto no entardecer, símbolo da dualidade entre luz e sombra. Em algumas inscrições antigas, o símbolo de 8 pontas representava Vênus e, portanto, Ishtar. Esse símbolo continua sendo usado em arte moderna e até em bandeiras e empresas, sem que se perceba sua origem antiga. Ligação com a Bíblia. A Bíblia menciona práticas e deidades semelhantes sob outros nomes. Astarote, Ashtarote, nome hebraico que vem de Ishtar, Rainha dos Céus, mencionada em Jeremias 7:18 e Jeremias 44, 17 a 19, onde o povo de Judá oferecia bolos e incenso a ela. Deus condenou esse culto, pois substituía a adoração ao Criador pelo culto a uma divindade associada à fertilidade e aos astros. Assim, Ishtar se tornou um símbolo da falsa adoração, uma mistura de amor e idolatria, de beleza e orgulho, a mesma dualidade que mais tarde se ligaria à figura simbólica de Babilônia no Apocalipse. Ishtar na profecia e no simbolismo espiritual. Na visão profética, Ishtar representa mais do que uma deusa antiga. Ela simboliza a corrupção espiritual de Babilônia, o sincretismo religioso, a união entre o sagrado e o profano. É o espírito de rebelião contra Deus, disfarçado de luz, beleza e amor. Apocalipse 17 descreve a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, que se embriaga com o sangue dos santos, uma figura espiritual ligada à Babilônia, herdeira direta dos antigos cultos de Ishtar. Arqueologia e descobertas. Escavações em Uruk, Nippur, Babilônia e Assur encontraram estátuas femininas com coroas em forma de estrela, cilindros com inscrições dedicadas a Ishtar, Inanna, selos de argila mostrando uma mulher alada, cercada por leões e estrelas, símbolo típico da deusa. Essas descobertas confirmam o quão difundido foi o culto dela e mostram o elo entre religião, poder político e astronomia nos primórdios da civilização humana. A voz de Ishtar, interpretação simbólica. Se quisermos ouvir Ishtar falar como uma figura poética ou simbólica, ela poderia dizer algo assim: eu sou a estrela que brilha na manhã e na tarde. O amor e a guerra dançam em minhas mãos. Os reis me invocaram antes de partirem para a batalha. As mulheres me buscaram para gerar filhos. Mas o que é o poder sem o Criador? O que é a beleza sem a verdade? Pois até a estrela da manhã cairá, e só a luz do Altíssimo permanecerá. Ishtar é mais do que uma deusa antiga.
é um símbolo da humanidade tentando ser divina sem Deus. Ela representa a busca por amor, poder e imortalidade, mas também o perigo do orgulho e da idolatria. Na arqueologia, ela mostra a grandeza da cultura suméria. Na profecia, revela a herança espiritual de Babilônia, que ainda ecoa no mundo moderno. Marduk, o Deus supremo da Babilônia, símbolo máximo da rebelião contra o Deus do céu. Origem e identidade de Marduk. Marduk foi o principal deus da antiga Babilônia. Ele aparece nas inscrições babilônicas como Bel, ou Senhor. O mesmo título que mais tarde aparece na Bíblia como Baal, uma designação comum a várias divindades pagãs. Civilização: babilônica, Mesopotâmia, atual Iraque. Período de maior culto: século 7 a século 6 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II, o mesmo período em que Ezequiel, Daniel e Jeremias viveram. Símbolos: dragão-serpente, Muxuxu, o touro e o bastão real. Templo principal: Exagila, localizado em Babilônia, junto à famosa Torre de Babel reconstruída. O Zigurate Etemenanque, a casa do fundamento do céu e da terra. Marduk era considerado o deus criador e governante do cosmos, aquele que havia vencido o caos primordial e estabelecido ordem no universo. Uma ideia claramente distorcida da verdade sobre Deus, o criador de Gênesis. O mito babilônico, Enuma Elish. O principal texto que descreve Marduk é o épico Enuma Elish, descoberto por arqueólogos em tábuas de argila no século XIX, na antiga cidade de Nínive. Nesse mito, Marduk derrota o monstro caos Tiamat, uma deusa dragão representando o oceano primordial. Ele então divide o corpo de Tiamat em duas partes e cria o céu e a terra, uma imitação pagã da criação bíblica. Por esse feito, ele é proclamado Rei dos Deuses e recebe 50 títulos divinos. Ou seja, Marduk era apresentado como o Deus que vence o mal e cria o mundo, mas na verdade é uma distorção demoníaca da verdade sobre Cristo, o Verbo Criador, e Deus, o verdadeiro Rei do Universo. Marduk e Nabucodonosor. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, era profundamente devoto de Marduk. Em inscrições arqueológicas, ele frequentemente afirma que todas as suas vitórias e construções foram para a glória de Marduk. Em uma tabuleta babilônica, Nabucodonosor escreveu: "Para Marduk, meu senhor, eu construí o templo Exagila, para que sua morada fosse gloriosa para sempre." A Bíblia confirma esse espírito de orgulho e idolatria. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel 4:30. A glória da Babilônia era símbolo do orgulho humano que rejeita o governo de Deus e que Marduk, seu deus principal, representava o poder de Satanás se exaltando acima do Altíssimo. O culto a Marduk e a adoração satânica. O culto a Marduk incluía processões religiosas com ídolos dourados carregados em carros diante do templo, rituais de sacrifício de animais e oferendas de incenso, adoração astral, pois Marduk era identificado com o planeta Júpiter. A arqueologia descobriu nas ruínas de Babilônia os símbolos do dragão serpente de Marduk esculpidos nas paredes do portão de Ishtar, ainda hoje preservado no Museu de Berlim. Em Apocalipse 13 e 17, a Babilônia mística é novamente descrita como uma cidade que adora o dragão e persegue os santos, uma clara referência espiritual ao mesmo espírito de rebelião que existia na antiga Babilônia e no culto a Marduk. Assim, Marduk é visto pelos estudiosos como um símbolo terreno de Lúcifer, que busca tomar o lugar do Criador e receber a adoração do mundo inteiro. Arqueologia e descobertas modernas. As principais descobertas relacionadas a Marduk incluem ruínas do templo Exagila, com inscrições mencionando oferendas a Marduk, o portão de Ishtar,
decorado com o dragão de Marduk, e o touro do deus Haddad, cilindros de Nabucodonosor, onde o rei invoca Marduk como protetor de Babilônia, textos do Enuma Elish, hoje preservados no Museu Britânico, revelando a teologia babilônica. Essas descobertas comprovam o ambiente idólatra e espiritual de orgulho, poder e falsa adoração em que Ezequiel e Daniel tiveram que testemunhar do verdadeiro Deus. O conflito entre Marduk e Jeová. O profeta Ezequiel via de dentro da Babilônia o esplendor dos templos dedicados a Marduk, enquanto recebia visões da glória de Deus sobre o trono de fogo. Era como se o Senhor mostrasse a Ezequiel que a glória divina estava acima de toda a falsa majestade babilônica. Daniel, companheiro de Ezequiel no exílio, foi diretamente confrontado com esse falso Deus quando recusou-se a comer as iguarias do rei, dedicadas a Marduk. Recusou-se a adorar a estátua de ouro, símbolo da divinização do poder de Marduk e da Babilônia. Enquanto os babilônios rendiam homenagem a Marduk, o falso criador, os cativos de Israel davam testemunho do Deus vivo, criador do céu e da terra. Assim, o nome do Senhor foi engrandecido até mesmo na terra do cativeiro. A Babilônia de Marduk e a Babilônia profética. O culto a Marduk é o protótipo da Babilônia espiritual mencionada em Apocalipse. Ele representa a união entre poder religioso e político, a adoração do homem em lugar de Deus, o espírito de orgulho e confusão espiritual. Assim, a Babilônia de Nabucodonosor e Marduk é uma figura profética da Babilônia dos últimos dias, que tenta usurpar a adoração devida somente a Cristo, e clamou com forte voz dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 18, o 2 e 3. Marduk simboliza o poder humano que se exalta acima do Criador, uma imagem do próprio Satanás tentando imitar Deus. Ezequiel, Daniel e os cativos fiéis foram testemunhas vivas de que só Jeová é digno de adoração. Enquanto Babilônia adorava Marduk em seu templo de ouro, Ezequiel via o trono de Deus cercado de fogo e glória viva. O verdadeiro Deus não estava preso a templos humanos. Ele reinava sobre as rodas de fogo, guiando a história em direção à redenção final. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. E juntos, continuaremos desvendando os grandes mistérios da Bíblia. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.